Que terror que aconteceu numa freeway em Fort Worth, aqui no Texas. Você vai ver algumas imagens que são assustadoras, são imagens fortes, inclusive, porque se trata de um engavetamento de mais de 100 carros envolvidos. Na tarde de hoje, o xerife fez questão de falar a respeito do trabalho que aconteceu por parte das equipes de resgate, das equipes de salvamento, que receberam dezenas de ligações durante a noite, durante a madrugada, por conta dessa situação. Pelo menos 100 veículos estiveram envolvidos nesse acidente enorme nessa manhã de quinta-feira na Interstate 35 West em Fort Worth, incluindo vários veículos de 18 rodas. Isso mesmo. Pelo menos até agora a gente tem aí 8 pessoas foram confirmadas como mortas. O número total de feridos permanece desconhecido. A prefeita Betsy Price, junto com o chefe do Corpo de Bombeiros de Fort Worth, Jim Davis, e o chefe de polícia de Fort Worth, Neil Noakes, deram uma entrevista coletiva às 4h30 e deram as atualizações sobre o caso. Durante a coletiva, eles confirmaram inicialmente 6 pessoas que morreram no acidente. Price tuitou suas condolências na tarde de quinta-feira e pediu às pessoas que orassem pela cidade. O acidente aconteceu por volta das 6 da manhã desta quinta, enquanto os motoristas lidavam com bolsões de mau tempo no norte do Texas, incluindo o que é realmente o grande motivo, a chuva congelante. Um porta-voz do Corpo de Bombeiros de Fort Worth confirmou à televisão local, a WFAA, que o departamento trouxe o seu próprio sal para a cena do acidente como parte do protocolo durante essas condições de gelo. Eles disseram que o departamento não tem ideia se a estrada já estava salgada antes do acidente e disseram que isso faz parte também da investigação. E você vai vendo as imagens de como ficaram os carros envolvidos nesse engavetamento. Várias pessoas permaneceram presas horas após o acidente e as pessoas ainda estavam saindo dos seus veículos no local do acidente às 8h30 da manhã. Cerca de 36 pessoas precisaram de transporte médico. Muitas delas sofreram ferimentos graves e vários apresentam risco de morte. As pessoas que puderam, os carros e os helicópteros que puderam levar todas as vítimas, disseram que é um número completamente desconhecido no momento, ainda não se tem o levantamento total de quantas pessoas são vítimas, mas as informações e as estimativas elas estão mudando rapidamente à medida que as equipes trabalhavam no local. E aí o número vai crescendo rapidamente. Você está vendo as imagens do helicóptero, só para você ter uma noção do tamanho. É uma cena dantesca. É uma cena que, na realidade, quando você vê, fala, meu Deus, alguém saiu vivo? A gente tem, inclusive, daqui a pouco eu vou trazer para você algumas imagens, porque enquanto isso acontecia, em horário de pico, 6 da manhã, principalmente para quem mora na região de Dallas, essa região, segundo até o Rafael, que trabalha aqui com a gente, que é dessa região, me parece que fica pouco mais de 40, 45 minutos de Dallas. E é um tráfego intenso de carros nessa região, que é a I-35 West. E aí, olha só, tá vendo? São 2 pontos do acidente, porque as pessoas conseguiram parar um pouco antes, e aí, mesmo assim, por conta da falta de visibilidade, os carros foram se amontoando. Você tá vendo essas imagens agora, mas o que eu vou trazer para você que está em casa, é pouco mais de 2 minutos, não é, Tony? Pouco mais de 2 minutos que a gente vai mostrar para você, e eu quero que você preste bem atenção, porque de um lado já havia um congestionamento por conta dos primeiros carros parados, as pessoas pegando os celulares para poder registrar o ocorrido, e quando você pensa que, nossa, olha só, o caminhão amontoado com outro caminhão, quando de repente outros carros vão se envolvendo na situação. Vamos acompanhar, segura, porque as imagens são muito fortes. Pode rodar, Tony, vamos lá.
carros vão um atrás do outro. Mais um. Olha o caminhão. E você pode perguntar para mim, mas por que não baixam a velocidade? Por conta da falta de visibilidade. Olha só, ainda não acabou. Isso é um plano sequência, direto, sem parar. Olha só o próximo carro. Olha lá. Meu Deus. Além da visibilidade, a questão do gelo no chão, né? Como é que para? Como é que diminuiu? Ah, ó, você vê esse carro aqui na frente andando, o quanto a roda estava rodando no gelo, né? Sem poder andar direito. Olha isso. E você fica numa situação em que você não sabe se você sai do carro, que é pior, ou se você fica lá, ó, mais carros ainda batendo. A instrução é sempre que você fique dentro do carro, se mantenha de uma forma segura, abaixado, né, numa área que você possa não ser prensado pela fuselagem. Essa que é a ideia, né? Olha só aquele momento de novo do caminhão que vem com velocidade, olha só. Olha só esse primeiro caminhão. É um caminhão da FedEx. Não. E sabe que eu volto até de boca aberta olhando para o monitor, porque é algo que é estarrecedor quando a gente vê algo dessa forma, desse tamanho. E eu fico imaginando, a gente falou durante o ano todo sobre essa questão de empatia. Sabe o que eu fico imaginando? Você numa situação como essa, dentro do carro, sem saber exatamente o que aconteceu, o susto de já ter batido o carro. E se você vem numa situação de uma pista que está congelada, né, que está com gelo na pista, o tal do famoso black ice, e que você vira passageiro, amigo. Você está dirigindo ali, você vira passageiro, você não tem o que fazer naquele momento. E aí eu acho que o máximo que a gente pode fazer é rezar, né? Infelizmente, a gente tem 8 vítimas fatais até agora e o número de feridos só aumentam. E a gente espera e preza para que realmente essas pessoas consigam sair com vida ainda dessa situação. Vai haver investigações. Tem outras imagens do acidente, Tony? Coloca pra gente, por favor. Pra gente dar uma olhada, porque tem um caminhão da Coca-Cola ali também, não é? Tem um caminhão cegonha ali no meio, eu não sei, tem um caminhão cegonha com vários carros, inclusive, você está vendo aí, ó. Logo depois tem um caminhão da Coca-Cola que veio logo atrás. E esses foram os primeiros, se eu não me engano, que, olha só, tem um carro na frente dessa cegonha completamente destruído. É impossível a gente acreditar, e eu acho que daí é questão de milagre mesmo, que alguém tenha saído vivo dessa história, não é? Porque é assustador quando a gente vê. Eu vou aproveitar que você está aqui com a gente para mandando seus comentários. E aí o Moisés Oliveira pergunta assim, mas como foi isso? Eu cheguei agora. Pode deixar as imagens, Tony, porque é o assunto, inclusive, vou explicar enquanto tá mostrando. O Moisés está perguntando como é que foi isso. Isso daí aconteceu lá em Fort Worth, nessa quinta-feira de manhã, hoje, né? Ainda início do dia, início da manhã, quando aconteceu um primeiro carro que se envolveu no acidente e aí aconteceu esse engavetamento com mais de 100 carros. Os carros simplesmente não conseguiam parar na pista e também com um problema de visibilidade que já vinha de outros pontos. Eram pontos cegos na pista, não seria o caso, porque se fosse ponto cego também, as pessoas que estavam do lado de cada pista não iam conseguir fazer as imagens.
né? Não ia ter condições de fazer as imagens, também tem isso. Deixa eu dar uma boa noite aqui para o Carlos Viana Feitosa. A gente tem o Wenderson Oliveira, assustador, PS, assustador, muito triste. O Farias fala o seguinte, boa noite, PS, meu Deus, que acidente, hein? Pois é. Consuelo Terra, boa noite, Paulo Sérgio, Deus continua te abençoando sempre, você e sua vida, amém. O Rio de Janeiro, no bairro de Niterói. Bairro de Niterói, ela mora na cidade de Niterói, né? Mas tá bom. Charles Subtil, boa noite, PS, ligado aqui de São Francisco. São Francisco agora são 5h45. Olha só essa imagem, coloca na tela, Tony. Essa imagem, olha só o que sobrou. Aí é justamente aqueles caminhões que a gente viu batendo naquela imagem anterior. Um pouquinho antes, né? Ali, aquele pedaço, aquele trecho, aquele amontoado de carros. Aquele amontoado de carros é justamente aquilo que a gente viu na imagem anterior. Né? E aí também, agora você vê ali o trabalho do pessoal tentando retirar. Você viu que muitos carros tiveram o airbag que acabou explodindo, né? Muita gente, eu imagino que a maioria deveria estar usando cinto de segurança, assim a gente espera. A gente vê que os carros novos que estavam ali já eram há muito tempo, mas a gente fica mais apavorado de ver. Olha só, essa caminhonete praticamente destruiu aquele outro carrinho cinza ali embaixo, que eu nem sei que carro que é aquele, para ser bem sincero, né? Aquele que sabe tudo de carro, eu já ia falar que aquele carro cinza na frente da cegonha era um Renault, né? Mas não é. Mas vou falar para aquele ali é um Fusca, é isso? É um New Beetle, é isso? Aquele ali é um New Beetle, aquele cinza. Mas você vê, e nessa região tem muita caminhonete SUV, né? Olha quanta caminhonete que a gente vê nessas imagens desse acidente que aconteceu nessa manhã na região de Fort Worth. A gente tem mais de 100 carros envolvidos, 8 pessoas acabaram morrendo, 6 delas confirmados no local. A polícia mandou praticamente todo o efetivo das cidades vizinhas também para fazer o atendimento. E a gente tem uma situação que ônibus, ainda bem que não tinha ônibus, né? São os caminhões que estavam ali, caminhões de carga que trafegavam nessa região por volta das 6 da manhã, que acabaram passando por essa situação. Ali atrás a gente vê que me parece que já foi uma tentativa de contenção, né? Tem 3 caminhões parados e aí um pouquinho mais antes já tem um outro engavetamento grande, quer dizer, uma faixa de gelo absurda, uma faixa de gelo imensa, que pode ser a responsável por essa tragédia na região do Texas, na região de Fort Worth. Olha só, JBVL dá boa noite aqui pra gente, abraço direto da Carolina do Sul, na cidade de Goose Creek. O Marcos Moreno dando boa noite também, o Jorge Pinto fala o seguinte, boa noite, PS, sextou. E o Parmeira foi rebaixado no Mundial, ficou em quarto, né? E olha só, é muita coisa, hein? É muita coisa mesmo. Que situação, amigo. Que situação. Deixa eu dar uma olhada aqui, tem mais mensagens. PS, eu moro aqui no norte de Dallas, mais ou menos umas 12 milhas desse acidente monstro. Todos aqui na região estamos super consternados com isso. A Thaisa Rodrigues manda a mensagem pra gente agora. O Carlos Viana diz o seguinte, que loucura, achei que era um terremoto. O JBVL, nossa, meu Deus do céu, que tragédia, Deus tenha misericórdia. Consuelo Terra, ela falou, eu moro aqui em Niterói, no Rio de Janeiro, é isso mesmo. A Thaisa Rodrigues fala o seguinte, ó, o motorista de um desses caminhões transportava uns jipes do exército, disse que a pista parecia estar limpa, mas que chegou nesse ponto e não tinha mais o que fazer, não dava para frear. A informação da Thaisa. A TV local hoje ficou praticamente a tarde toda transmitindo ao vivo nessa região. Ela fala o seguinte, pelo que eu vi em algumas imagens, parece que esse acidente aconteceu em cima de uma ponte. Isso explica o gelo na pista nesse ponto, porque as pontes congelam primeiro. Tá a informação da Thaisa pra gente. O Rodolfo Bianchi, boa noite, Paulo Sérgio. Rodolfo aqui da Flórida, obrigado pela audiência. Nós vamos voltar a falar mais. Se a produção trazer para mim mais informações, a gente traz aqui para nossa audiência mais detalhes a respeito desse acidente monstro que aconteceu em Fort Worth nessa quinta-feira.
enfim, o que a gente pode fazer aqui é lamentar apenas. Lembrando que daqui a pouco a gente vai trazer a previsão do tempo para mostrar para você que é para tomar bastante cuidado em todo o país. É uma tempestade de inverno monstro também, porque é uma... Para você entender, até a região de Houston, próximo a Houston, pode sofrer com gelo. Presta bem atenção. Isso no sul, no extremo sul do país. E a gente vai trazer essas informações. Eu tenho mais mensagens aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Danilo Kovarik, acho muito difícil de quem estava na SUV, quem o caminhão chegou com tudo, quem estava nesse daí quando o caminhão chegou com tudo atrás, né? O Rogério Dutra Rodrigues. Boa noite, Paulo. Manda um abraço aqui para minha cidade, Águas Formosas. Um abraço para Águas Formosas, Ana Carolina. Aqui de Kansas City, no Missouri. Obrigado pela audiência, Ana Carolina. Que coisa triste esse acidente, assustador. Que Deus conforte as famílias que perderam seus entes nesse acidente, é verdade. Emilina Haut está aqui assistindo a gente. E o Fábio Alvarenga dizendo que é terrível isso que aconteceu. Daqui a pouco eu volto a falar mais a respeito desse acidente que aconteceu na manhã dessa quinta-feira. Aliás, antes um pouquinho, eu acho que a gente tem mais uma situação, né? Que eu acho que vamos fazer o seguinte, eu vou trazer isso mais para o final do programa, pode? Para a gente falar a respeito desse cachorrinho que foi resgatado. Um cachorro foi resgatado no meio dessa situação toda. Mas nós vamos fazer o seguinte, eu vou voltar a falar sobre esse acidente mais adiante, mostrando essas imagens do cachorro sendo resgatado e trazendo mais informações a respeito. Fica com a gente, que a gente faz questão de mostrar e trazer informação para você. Eu queria falar para você agora, você que está assistindo o nosso programa, você que está querendo vir para os Estados Unidos ou está aqui nos Estados Unidos em outro lugar e quer estudar inglês numa escola de verdade. A escola que eu vou indicar para você é a US Ling Institute. Primeiro, um método que é incrível, é um método que é sensacional e que você realmente vai aprender inglês. Não é uma escola caça-níquel só para manter o seu visto de estudante, não. Muito pelo contrário. A ideia é que você cresça na vida. E o inglês, no país em que é o país onde a língua é mãe, então a melhor coisa que você pode fazer é realmente aprender inglês de verdade e colocar muitos dólares no seu bolso dessa forma. Quem tem o visto F1 é privilegiado, justamente por poder seguir adiante e continuar como, de repente, um futuro ainda mais brilhante nesse país. A US Link te ajuda com tudo que você precisar. Você pode vir de qualquer lugar dos Estados Unidos, ela faz todo o trâmite da sua transferência e se você está chegando agora, quer emitir o seu visto, o seu F1, o seu I-20 em um outro país como o Chile, por exemplo, você sabe que você está apto para vir para cá também. Então entre em contato com a US Link. O telefone está aí, é o 385-787-9922. Você já sabe que a US Link é muito mais do que uma escola de inglês, é sua casa, longe de casa.